Olá, meu amigo bombeiro militar. Hoje eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Quero falar sobre cansaço e sobre descanso. É sabido que a profissão bombeiro militar é uma profissão que gera muito cansaço. E gera cansaço em basicamente 4 áreas da nossa vida. Há um cansaço que eu digo que é um cansaço mental, há um cansaço físico, há um cansaço também emocional e há um cansaço espiritual. Em primeiro lugar, quero falar com você sobre o cansaço físico. A profissão bombeiro militar requer do seu combatente um preparo físico adequado, que conjugue a capacidade de resistência física, força e agilidade. O bombeiro, para, por exemplo, apagar um foco de incêndio, ele precisa saber manusear com agilidade e força o abafador. Para que ele tire uma vítima dentro das ferragens, ele precisa também ter força e precisa também ter agilidade. Só que no decorrer do tempo, com o passar do tempo, esta força, esta agilidade vão dando lugar ao cansaço e ao desgaste físico. Daí porque muitos bombeiros acabam baixando, não é verdade? Tendo problemas nas articulações, hérnia de disco, no joelho, porque ele trabalha com a força. Mas há também um cansaço mental. O bombeiro precisa estar em constante estado de alerta. Ele está pronto para sair assim que soe o brado. Todas as vezes que ele é convocado, ele deve estar pronto. E esse estado de constante alerta, esse estado de tensão constante também gera, com o passar do tempo, um cansaço mental, um estresse, uma ansiedade no coração dele. Só o fato dele ter que lidar com situações imprevisíveis, isso também gera uma expectativa e gera um desgaste mental também muito grande. Mas ainda há outro cansaço que eu digo que é o cansaço emocional. O bombeiro militar, ele tem que lidar com situações difíceis. Ele precisa aprender a lidar com a dor das pessoas. Ele precisa aprender a lidar com o sofrimento das pessoas. Ele precisa aprender a lidar com o desespero das pessoas e até mesmo com a morte. E todas as vezes que ele presencia situações de desespero, de dor, de sofrimento e de morte, isso tudo causa um impacto muito grande nas suas emoções. Mas ainda tem as suas próprias emoções enquanto profissional, que é o sentimento muitas vezes de impotência e frustração diante da morte, né? Agora, tudo isso com o passar do tempo também traz muito cansaço, traz muita fadiga para o emocional do bombeiro militar. E por último, há um cansaço que eu digo que é um cansaço espiritual. O cansaço espiritual, ele é a soma de todos esses outros cansaços e ele leva o bombeiro a questionar sobre o real e verdadeiro sentido da vida, o valor da vida. Depois de se desgastar fisicamente, depois de se desgastar emocionalmente, mentalmente, o bombeiro começa a questionar sobre qual é o verdadeiro valor ou qual é o verdadeiro sentido da vida. E muitas vezes ele procura em várias situações a resposta. E o fato de não encontrar essa resposta, muitas vezes também gera cansaço e gera fadiga. Depois desses 4 cansaços, é natural que o bombeiro, depois do seu expediente, depois de um dia de serviço, ele anele por folga. Ele quer descanso, ele quer paz para o seu coração. Só que ele se dá conta que depois que ele sai do ambiente militar, ele vai encontrar outro tipo de cansaço, outro tipo de peso. Quando ele chega em casa, por exemplo, e tem que lidar com uma relação desgastada, com um casamento que vem paulatinamente sendo desfacelado e ele não sabe o que fazer. Causa cansaço também, muitas vezes, uma relação conturbada com o filho. Há outro tipo de cansaço, que é o cansaço, muitas vezes, de saber lidar com a dívida ou um estado de constante endividamento que o bombeiro, muitas vezes, precisa lidar. Como saldar a dívida? O que eu vou fazer para quitar essa dívida? Isso também gera cansaço. E aí ele tem uma ideia brilhante: eu preciso de folga, né? Não só da folga do trabalho, mas eu preciso também da folga da própria vida.
E ele planeja uma viagem, ele vai para a praia, vai para Fortaleza, vai para Maceió, e ali ele vai descansar. Só que quando ele retorna, ele se dá conta que aquele cansaço lá do seu coração, da sua alma permanece. Porque não obstante ele tenha dado um refrigério para si mesmo, aquela viagem era algo absolutamente paliativo. Era uma espécie de placebo, é uma espécie de medicamento que resolve um problema momentaneamente, mas que não resolve verdadeiramente o problema. E eu quero compartilhar com você uma palavra do Senhor Jesus Cristo sobre cansaço e descanso. Mateus 11, 28, o Senhor Jesus, ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha aqui para mim. Eu quero dizer a você, bombeiro militar, que há alguém que é poderoso para derramar a sua paz, para levar descanso, refrigério para a sua alma. E esse alguém se chama Jesus. É lamentável o fato de que no cristianismo muitos cristãos reduziram o Senhor Jesus a uma reles religião. O Senhor Jesus é muito mais do que uma religião. A religião não comporta o Senhor Jesus. A religião é estreita demais, é tacanha demais, é pequena demais para conter o Senhor Jesus. Até porque as propostas que se fazem dentro da religião são diametralmente opostas às propostas que Jesus faz. A proposta da religião é agregar mais peso sobre você. A proposta da religião, muitas vezes, é te apresentar um pesado código de conduta e moralismo que muitas vezes nem os seus próprios líderes conseguem carregar. É nesse contexto que Jesus escreve esta passagem. Ele se reporta àqueles que estão cansados e fadigados, que a despeito de terem que carregar todos os pesos contingenciais que a vida muitas vezes nos apresenta, ainda tinham que carregar o peso do moralismo religioso. Mas eu quero dizer algo a você hoje. Jesus não veio colocar mais peso sobre você. Ele veio tirar o peso que está de cima de você. A proposta de Jesus não é imputar sobre você a responsabilidade de se autopenitenciar, de se autossalvar, de se auto-se-justificar, de se auto-realizar. Mas Jesus veio para trazer a sua paz, para tirar o peso do pecado, para tirar o peso da culpa, para tirar o peso das preocupações. Nele você pode encontrar descanso, nele você pode encontrar repouso, nele você pode encontrar refrigério, nele você pode encontrar a paz. Gosto de pensar nas palavras do salmista Davi no Salmo 23, quando ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas tranquilas de descanso. E o salmista no Salmo, ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Que coisa maravilhosa é a gente pensar que em Jesus é possível encontrar o descanso, é possível encontrar a paz, é possível encontrar o refrigério para dentro do coração. Jesus hoje, ele faz um convite especial a você, bombeiro. Você que está fadigado, está com o físico desgastado, está com o coração turbado, está com a mente muitas vezes tomada de estresse e ansiedade. Ele diz para você hoje: meu filho, eu não vim colocar mais peso sobre você. Eu vim a este mundo para tirar o peso que está sobre você. O peso do pecado, o peso da culpa, o peso das pressões da vida. Jesus, ele se propõe a carregar o seu fardo e fornecer o seu descanso e a sua paz. Vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, e eu te aliviarei. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e fique na paz de Deus.